Hoje, dia 24 de julho, nós estamos aqui para mais um encontro nessa quarta-feira. Já abri o texto aqui, abra sua Bíblia também no texto de Lucas, capítulo 9, versículo 20. Esse é o seu devocional Esperança Diária. Eu sou o pastor Oswaldo Chiquitelli e trago para você hoje o versículo do dia. E o texto hoje começa com uma pergunta de Jesus. E vocês, o que dizem? Jesus perguntou: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Quando a gente olha esse texto, a gente precisa entender o contexto desse texto. Jesus está aqui num lugar isolado com seus discípulos. Esse evento, ele se dá após Jesus realizar diversos milagres. Jesus havia ensinado multidões. Jesus havia gerado ali especulações sobre a sua real identidade. Quem é este homem? E aí Jesus então pergunta: e vocês, discípulos, que vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro então ele traz uma resposta: o Cristo de Deus. Na pergunta de Jesus, demonstra o desejo de Jesus de que os seus discípulos não apenas acreditassem nele, mas que de fato compreendessem a verdadeira intimidade de Jesus como Messias, o Cristo, o ungido por Deus, aquele que estava ali para salvar o mundo. E na resposta de Pedro, nós vemos que ele revela ali fé, discernimento, reconhecendo Jesus como o Messias prometido nas profecias do Antigo Testamento. E a resposta de Pedro, ela tem um significado. Confirma a missão messiânica de Jesus como Messias, como Salvador, como Rei, mas também antecipa o sofrimento e a morte que ele enfrentaria para cumprir a sua missão. Portanto, a fé em Jesus é algo que nós precisamos ter. Devemos crer em Jesus como Cristo, o Filho de Deus, que veio a esta terra para nos salvar, nos amou. Precisamos aceitar o sofrimento, compreender que o sofrimento pode ser um meio para alcançar a nossa santificação, o nosso crescimento na fé. E Jesus nos chama ao discipulado, que é seguir Ele, negar a si mesmo, carregar a cruz e andar como Ele andou. Foi esse o convite que Ele fez aos seus discípulos. Portanto, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos aqui a confissão de Pedro, um marco crucial, uma compreensão crescente, uma preparação para toda aquilo que Jesus estava falando a respeito de quem era o Messias, do porquê ele estava neste mundo, mostrando a nós sobre a sua missão e sobre o seu sacrifício. Portanto, Jesus faz um chamado. Ainda hoje ele convida a mim, ele convida a você para segui-lo, para reconhecê-lo como Senhor e como Salvador. Ainda hoje, Jesus quer ver em nós, assim como queria ver nos seus discípulos naqueles dias, uma fé autêntica, uma fé baseada em convicção e não só em circunstâncias. Ainda hoje, Jesus nos convida a um discipulado radical, porque seguir a Jesus exige de nós compromisso, renúncia e disposição a enfrentar com Jesus qualquer desafio. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado pelo Senhor.